Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo, Carlos Lopes. E essa semana eu vou falar sobre como é que têm sido os mercados e as perspectivas nesse início de ano. O mercado começa sem grandes movimentações no ano. Entre as moedas, o que a gente viu do início do ano até agora é, de forma geral, uma valorização da maior parte das moedas emergentes contra o dólar. E o real ficou entre as melhores moedas do início do ano para cá, né? A valorização de 2% foi próxima ali de países como Rússia, como Colômbia, México, que também foram muito bem, beneficiado por um cenário de ganho de commodities, em particular o petróleo. Isso ajudou diversas moedas, inclusive o real, que valorizou aí cerca de 2% no ano. Ainda assim, o real vinha ali do final do ano passado de uma desvalorização muito grande, né? A gente viu o real depreciar muito rapidamente e, por isso, um alívio nesse início de ano, uma ausência de novas notícias e com essa ajuda, principalmente das commodities, um pouco do cenário internacional mais tranquilo, a gente teve esse alívio na moeda brasileira. Nas bolsas, o cenário parece bastante misto, né? O S&P, até esse momento aqui, acumula queda de 0,7 e as outras bolsas têm desempenho bem distinto, né? Europa com alta de 1,20, as bolsas na Ásia bem negativas, Hong Kong queda de quase 4%, Nikkei também 4% de queda, e o Ibovespa aqui acompanhando essa mesma tendência do real, também recuperando grande parte das perdas que sofreu ali no final do ano passado, tem tido um desempenho aí com uma alta de 1,30. No mercado de juros, o que a gente viu do início do ano para cá foi uma pressão nos juros americanos, né? Os juros americanos saltaram ali, os 10 anos, saltaram de 4,60 para 4,80, nessa continuidade de um movimento que já vinha ali do final do ano passado, de uma percepção de que a economia americana daqui para frente deve ter, não só manter, né, um crescimento ainda num ritmo muito positivo, como também ter uma inflação num ritmo maior, em função de todas as políticas que devem ser adotadas pelo novo governo, e isso então trouxe uma pressão maior para os juros de longo prazo nos Estados Unidos. Apesar disso, a gente teve um alívio na curva aqui no Brasil, né? O janeiro 27, por exemplo, teve uma queda, a gente saiu de 16 para 15,20. É uma melhora, mas uma melhora muito pequena para o nível que a gente está, né? A gente está falando de um juro de 2 anos para frente, né? Em janeiro 27, rodando ainda em 15,20, é muita coisa, é muitos juros, né? Então, mesmo com esse alívio, a gente ainda tem uma pressão muito expressiva aí na curva de juros. E com relação às commodities, o desempenho no geral foi bastante positivo. Tirando o minério de ferro, com queda de quase 1% no ano, a gente tem as principais commodities com ganhos relevantes. O petróleo subiu 7% no ano, milho 3,5% e soja 5%. Ou seja, esse é um cenário que acaba ajudando aí os países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, e ajuda a dar um impulso extra aí nos principais ativos. Mas não tem sido essa a principal explicação para a melhora dos ativos nesse início do ano. E sim, a piora, né, mais acentuada que a gente teve no final do ano passado, na ausência de novas notícias, tem um espaço para alguma correção. E aí, qual que é a perspectiva nos próximos meses, né? Se no âmbito internacional a gente não tiver novidades, ou seja, tiver uma sequência, né, do que se espera já do governo Trump, não tiver novas notícias de desaceleração na China, por exemplo, a tendência é que o cenário internacional continue muito parecido aí com o que é hoje, ainda que traga alguma instabilidade por conta dessa percepção de juros maiores nos Estados Unidos, não é algo que limita aqui um cenário de melhora. O que tem de fato limitado esse cenário é a condução da política local, as preocupações continuam sendo centradas sobre principalmente a política fiscal, e esse ano em particular, com o novo Banco Central, as dúvidas sobre como vai ser a atuação desse novo Banco Central também aumentam. E é isso que vai determinar aí o desempenho dos ativos nos próximos meses. De um lado, se o governo mostra uma reação na política fiscal e anuncia novas medidas para que o arcabouço fiscal, né, as regras fiscais façam sentido e sejam críveis, e de outro, se o Banco Central, independentemente do que
o governo vai fazer do lado fiscal, como que ele vai agir para controlar essa inflação, se vai ser suficiente já as altas sinalizadas pelo Banco Central, ou se vão precisar de mais altas e se o Banco Central de fato vai entregar o que será necessário. Tá certo? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.